Tudo começou no ano 2009, quando eu conheci a cantora Patrícia Bastos, que veio lá do Amapá para São Paulo e me procurou para ajudar a produzir um trabalho que ela estava fazendo. E foi a primeira vez que eu conheci os ritmos da Amazônia, né? Imediatamente me apresentou Joãozinho Gomes, que é um grande letrista, um grande poeta, que mora em Macapá, do Pará. E me deixou uma letra, uma música chamada Demônio de Batom. Aí fui pesquisar os ritmos e procurei um disco do grupo Senzalas, do qual ele faz parte. Escolhi lá, pensei um ritmo chamado Mar Abaixo, que eu não conhecia também. E foi nossa primeira composição, né? Nossa primeira parceria. De lá para cá, foram inúmeros trabalhos, vários discos, né? Conheci a turma do Quilombo do Curiaú, Trio Manari, e fizemos, assim, ao longo de muitos anos, essas produções, né, desses discos, eu fui fazendo os arranjos e também as composições. E nesse período, principalmente o Trio Manari, foi me apresentando os ritmos da Amazônia, né? Eles são, além de exímios instrumentistas, eles são pesquisadores, e eu comecei a observar como esses ritmos eram formados. O que eu vou mostrar para vocês não é o trabalho da pesquisa, né? É o resultado do meu olhar sobre esse material todo. Então eu vou começar com a música Samba de Cassete, que foi apresentada pelo Trio Manari, como já falei, e eu vou explicando assim, o processo de composição. O samba de cassete tem tradição afro-brasileira, praticado em várias comunidades do Alto Tocantins e originário dos mutirões que faziam para o plantio da roça. Aqui temos imagens misturadas das comunidades de Vila Joaba, comunidades que em sua maioria são descendentes do Quilombo do Mola, do Quilombo do Marizal, também da comunidade de Garapé Preto, do Alvorada Quilombola. Os ritmos variam de comunidade para comunidade e o que tem em comum é que os tambores são tocados com baquetas de madeira extraídas dos troncos de árvore, dos galhos. E o que a gente ouve aqui já é uma síntese feita pelo Trio Manari do samba de cassete. Nessa composição é a partir das inflexões rítmicas produzidas pelo Trio Manari, a começar pelo fagote, fazendo os elementos graves. Em seguida, procurei os desenhos agudos, que escrevi para clarinete, flauta. E na subdivisão da percussão, a construção dos elementos melódicos. Depois vão entrando as outras camadas. Imagem de estúdio com o Du Moreira, responsável por esses elementos eletrônicos todos. Eu mostrei para vocês o samba de cassete, né? Que é um ritmo que eu acabei compondo essa música para o disco Amazônia Órbita.
nessa versão. Mas a partir desse ritmo, eu já fiz várias músicas. Entre elas, a música Horizonte, que está no disco Batom Bacaba, da Patrícia Bastos, interpretação da própria Patrícia, com a Nausete. E vou mostrar para vocês como que eu pensei a composição. Como estão ouvindo, a partir do ritmo, começando com a linha de baixo, fazendo exatamente o que fazem os instrumentos graves, como o curimbó, por exemplo. A partir daí, a construção de um groove harmônico, né? Daí a construção da melodia, que faz exatamente o desenho dos instrumentos agudos, razão porque eu optei em trabalhar com uma nota só. É o samba de cacete de uma nota só, mas que vai se desenvolvendo depois, né? Daí a transformação. Os elementos melódicos que foram criados a partir do ritmo começam a ganhar outra dimensão. Pode ter turbilhão numa brisa legal, pode ter dramalhão com um tema banal, pode ter batalhão pra comer bacalhau, pode ter 1 milhão num assunto pessoal. Onde tem retidão pode ter carnaval, onde só tem irmão pode ter canibal. O que vem da região pode ser mundial, pode ser munducão, pode ser cultural. E os elementos rítmicos do samba de cacete continuam presentes, às vezes de forma implícita, às vezes não. Sou de São Paulo, sou do Brasil, vivo no embalo desde o vinil. Canto bem forte, canto sutil, não vejo ordem, só desafio. Do sul ao norte, leste ao oeste, meu horizonte se abriu. Monte Aceba, Amajari, Monte Natal, Achapuri, de Pirapó, vou pra Bonfim, pra Maceió, Feijó, vou do Chuí, Aramutã, de Aracaju, Aguajará, de Jabotão, Palmeirim, Iapoponé, Bagé. Bom, esse foi o samba de cacete. Agora a gente vai ver um outro ritmo, que é o batuque, que a gente chama de batuque do Curiaú. E eu vou mostrar um vídeo produzido pela Clícia de Miceli, chamado Interamazônias, com explicações do Adelson Preto, Pedro Bolão, Diego Bolão, Nena Silva. Esse instrumento se chama amassador. Ele é o tambor de marcação, ele que conduz a música. Ele que dá a nota musical para a pessoa conduzir a canção. Esse daqui não pode deixar nem correr, nem atrasar a música, porque ele é a pulsação de cada canção. E ao lado aqui nós temos o nosso dobrador, que começa a desenhar o swing da nossa música. Agora nós temos os pandeiros, né, que são os instrumentos que vão fazer as quebras da música. A primeira música que eu compus nesse ritmo foi o Amasso e Dobrador, em parceria com o Joãozinho Gomes. A melodia principal é a cópia do desenho rítmico do dobrador, dessa forma.
depois foram nascendo as malhas do violão que compõem o groove, né? Observe que a batida do violão é exatamente a mistura do amassador com o dobrador. Agora um outro desenho no violão somando com esse anterior. Veja que agora ele faz a síntese dos desenhos da percussão. Em seguida entra uma linha de baixo inspirada no amassador, só que desdobrada. Continua o desenvolvimento das malhas rítmicas. E essas imagens são da comunidade da Vila do Coração, na cidade de Macapá. E por fim, a recondução à melodia principal. Essa foi a música, foi Batuque, né? A música chamada O Amasso e o Dobradu. O Amasso e o Dobradu é a letra do Joãozinho Gomes, que fala exatamente do dobrador e do amassador. O amasso e o dobradu. Foi uma música que, como eu falei antes, foi feita em linguagem de corruptela. Foi cantada pela Patrícia Bastos, está no disco Zulusa. A partir desse ritmo, eu fiz várias composições. Entre elas, Verão do Meio do Mundo, que entrou no disco Amazônia Órbita. Observe que a ideia de construir a composição a partir das inflexões rítmicas de cada instrumento de percussão permanece. A escolha desses instrumentos como fagote, clarinete, flauta, tuba, que são instrumentos típicos de orquestra, também se dá nesse sentido, e com o intuito de tirar fora a percussão, numa futura edição, se for o caso. E a somatória dos desenhos desses elementos de sopro seja suficiente para isso. Ou melhor ainda, que isso já seja parte do processo de composição.
Acho que o mais legal de fazer música é poder passar de uma música para outra, de uma ideia, às vezes da ideia de um arranjo, a gente acaba fazendo uma composição, outra composição, às vezes de um trechinho, um violão que a gente faz, nasce uma outra composição, né? E mais ainda quando a gente está trabalhando com esses ritmos específicos, acaba sendo uma riqueza enorme, assim, um aprendizado, uma vontade de fazer música. E a gente vai misturando, às vezes de uma música nasce uma outra coisa completamente diferente, que ninguém estava imaginando, né? Mas é de trabalhar com essas inflexões, né? De tentar ir a fundo, tentar descobrir o que elas estão dizendo, né? Agora eu vou falar do ritmo do cacicó e um pouco do zouk. Eles estão um pouco misturados lá no Amapá, porque é fronteira com a Guiana Francesa, né? Então você tem uma influência enorme desses ritmos, do zouk, cacicó, tudo que vem lá do Caribe também. E ali se mistura com o batuque, então fica uma coisa riquíssima. Então, no próprio batuque, que a gente ouviu agora há pouco, tem uma célula, que é do cacicó, da Guiana Francesa, né? Dos ritmos crioulos da Guiana Francesa também. Então ali começa a ficar tudo misturado. A gente começa, eu vou tocar aqui algumas camadas assim de um violão, umas coisas rítmicas, né? Porque esses ritmos, o zouk, o cacicó, eles são muito... proporcionam uma brincadeira de criar melodias em cima, né? Porque é um ritmo muito forte, muito repetitivo, inclusive, e o que dá vontade é de manter ter uma base que reforça essa coisa rítmica, né? E ao mesmo tempo dá vontade de você fazer contrapontos melódicos, né? Então é isso que eu vou fazer aqui. Vamos ver o que rola aqui, né? Primeiro essa base rítmica, característica, foi uma bateria tocada pelo Ian Moreira, grande baterista lá do Amapá, mestre também em fazer esses ritmos.
que a gente ouviu, Cacicó Nena, é o nome que eu dei em homenagem ao grande Nena Silva, que é um percussionista lá do Quilombo do Curiaú, que ensina muita coisa pra gente. Ainda brincando com esse mesmo ritmo, eu compus a música Causou, que recebeu uma letra do Luiz Tati, vamos fazer ela agora instrumental. A gente teve a participação no disco Zulusa, da Patrícia, do grande Manuel Cordeiro, que inventou várias linhas dessas que eu vou tocar agora. Veja que é na mesma batida lá, feita pelo Ian Moreira, batida do Zouk. Com Cacicó. Tum, 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 tum. Essa é a imagem do Buxinengue, que na ocasião estava justamente dançando a música Causou, que a gente apresentou para eles. Eles são de uma comunidade fugida da escravidão holandesa, que ficou séculos isolados. Hoje eles estão instalados nas margens do rio Maroni, em São Lourenço do Maroni, e vivem fazendo a travessia, vivem fazer a travessia entre a Guiana Francesa e o Suriname. Esses barcos que parecem uma bomba, né? Que se chamam pirogue. Agora vamos falar um pouco sobre o Lundu do Marajó, um ritmo que foi me apresentado pelo Trio Manari também. Fiquei encantado do jeito que eles tocavam, porque além do tradicional tum 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 tum, né? Tum 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 tum. Tem um detalhe que eles faziam que era uma descida com os instrumentos que fazia tum 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 tum. E a partir disso, desse movimento rítmico, que me deu a ideia de fazer todo o disco Amazônia Órbita, né? Tanto que é a primeira música do disco. Eu pensei em colocar esses elementos de instrumento de orquestra, fazendo esses ritmos, né? E ver o que ia dar. Então eu vou tocar aqui e a gente vai comentando sobre isso. A primeira coisa que eu escrevi foi pro fagote e para tuba, fazendo esse desenho. Aí já começa a entrar outros elementos extraídos dessa percussão. O movimento rítmico, para mim,
remete a uma sensualidade. E tem tudo a ver mesmo, né? O lundu foi por muitos anos proibido pela igreja por conta do jogo sensual de sedução que ele proporciona. E essa sensualidade que eu quis passar nessa composição. No fundo, é uma dança de sedução. A partir daí, a música vai toda se desenvolvendo, entrando outros elementos, outras melodias, outros timbres. E o desenho inicial permanece, né? No clarinete, na flauta, na tuba, nas cordas. Nesse momento da música fica mais clara a ideia inicial de que os instrumentos de sopro fazem a vez da percussão. Mesmo construindo melodias, o desenho rítmico original permanece. Agora vamos falar sobre o marabacho. É um ritmo, uma cultura que ganhou status de patrimônio cultural do estado do Amapá. Em geral, as composições começam com as batidas, no caso aqui violão, né, que imita o desenho das caixas de marabacho. E traçando um paralelo com a bossa nova, que imita o desenho do tamborim, né, no violão. Esse é um clássico do marabacho. A música Mal de Amor, que é uma composição do Val Milhome com Joãozinho Gomes. E vamos explorá-la aqui de forma instrumental. Vamos explorar agora na mesma base rítmica do marabacho a música Demônio de Batom, composição minha em parceria com o Joãozinho Gomes. Marabacho é uma música de lamento.
originalmente é bem mais lento do que o que a gente está fazendo aqui. E o nome Mar Abaixo vem dos navios, né? Os negros que ficavam nos porões e morriam, eles eram jogados no mar, por isso o Mar Abaixo. E é fundamental os ladrões de Mar Abaixo, que são as estrofes, como se fossem roubadas do cotidiano, que é o que faz permanecer viva a tradição e a própria cultura. Por ter sido os pés acorrentados, as danças até hoje são feitas dessa forma, com os pés juntos, como se estivesse dançando sobre um tijolo. Diferente do batuque, que é uma música de alegria, de festejo, o Mar Abaixo é a música de lamento, uma música triste, mais lenta. Agora, nos mesmos lugares onde se pratica o batuque, se pratica também o Mar Abaixo. Os dois polos principais, que são o Mazagão Velho, no Amapá, e o Quilombo do Curiaú, na cidade de Macapá também. Estou tocando outro clássico do Mar Abaixo, que é a música que se chama No Laguinho, que é a composição do Paulinho Bastos. E essa música fala justamente dos negros que moravam na orla da cidade de Macapá, que foram obrigados a sair de lá e foram para esse lugar chamado Laguinho. Bom, a gente ouviu nesse trabalho, nessa apresentação, 5 ritmos que foram trabalhados, né? Tem outros. A gente ouviu o samba de cacete, o ludo do Marajó, o Mar Abaixo, o batuque do Curiaú, o cacicó, meio misturado com o zouk. Todos eles dão ritmos amazônicos, ritmos afros. Quem tiver interessado, tem o disco Amazônia Órbita, né? Tá nas plataformas. Tem os discos da Patrícia Bastos, Zulusa, Batombacaba, Eu Sou Cabocla. Tem o disco Timbres e Temperos. Tem os discos do Henrico de Miceli, do Grupo Senzalas, do Joãozinho Gomes, entre vários outros, assim. É só entrar, procurar pelos músicos do Amapá, principalmente, que vai encontrar um rico material. Finéias Neluti e tanta gente bacana. O Neide Bastos, Paulinho Bastos, Negro de Nós, Raízes do Bolão, Amadeu Cavalcante, Val Milhomem, Brenda Mello, Alan Gomes, Fabinho Marreco, Carol Tucuju e tantos outros.